Professor, se na sua sala há alunos que chegam com fome, violência, indisciplina, famílias ausentes, esquecem receitas mágicas. Hoje vamos falar de estratégias para sobreviver e ensinar no mundo real. Professor, este vídeo é para você. Não é para a escola perfeita, não é para a turma de 15 alunos, onde todos têm acesso a computador, têm acesso à internet, pais presentes e têm acesso a todo o material escolar. Este vídeo é para aquele professor que entra numa sala de 60, 70, 80 alunos. Para aquele professor que sabe que há alunos que chegaram à escola porque sabem que vão receber uma refeição. Quer dizer, o aluno não veio à escola por conta da aula, por conta da matéria, mas é por conta do lanche, por conta da merenda escolar. Este vídeo é para aquele professor que enfrenta alunos envolvidos com violência, famílias que não acompanham, alunos que não querem estudar e uma escola com poucos recursos. E eu quero começar fazendo uma correção importante. Cada escola é uma escola. Não existem estratégias universais. Uma estratégia que funciona numa escola pode fracassar completamente na outra. Por isso eu sempre digo aos professores: não copiem estratégias, aprendam a executá-las, mas também não devemos cair num outro extremo, que é o extremo em que muitos dizem, como a realidade é difícil, não há nada que o professor possa fazer. Há coisas que podemos fazer e hoje eu quero dar-lhe ferramentas e não lamentações. Então, se este tema te interessa, aproveite já para dar aquele like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. A primeira estratégia: pare de tentar controlar tudo. Professor, esta talvez seja a primeira coisa que você precisa aprender para proteger a sua saúde mental. Você não vai conseguir controlar todos os comportamentos dos alunos e não vale a pena tentar. Você controla a estrutura da sua aula, controla as regras, controla a forma como reage, controla aquilo que reforça, controla o que tolera, mas você não controla completamente o comportamento dos 40 adolescentes. E quando o professor acredita que precisa controlar tudo, começa a entrar numa guerra diária. Um fala e você manda calar. Outro levanta e você manda sentar. Outro provoca e você responde. E quando percebe, passou 30 minutos da aula numa batalha. Então, estabeleço uma pergunta: esta batalha ajuda os meus alunos a aprender ou apenas consome a minha energia? Se não for essencial, não compre a batalha. Isso não é fraqueza, é gestão. A segunda estratégia: crie 3 regras e não 30. Em contextos difíceis, regras complicadas não funcionam bem. Escolha 3 comportamentos inegociáveis. Por exemplo, respeitar quem está a falar. Durante a explicação, permanecemos na tarefa. Problemas são resolvidos sem agressão. Agora, é muito importante que você ensine essas regras. Não basta escrever no quadro. Ensine, aplique, dê exemplo e mostre o que significa cada regra. E uma dica muito importante: seja consistente na aplicação das regras. Não é hoje está de bom humor, permite. Amanhã de mau humor, já não permite. Não, seja consistente. O sim permaneça sim e o não permaneça também não. A terceira estratégia: não comece a aula já corrigindo comportamentos. Comece a aula aplicando uma tarefa ou aplicando um exercício. Essa é uma estratégia simples e barata. Você entra, cumprimenta os alunos e logo aplica um exercício, uma tarefa ao quadro. Não espere 5 minutos até que a turma se organize. Não precisa esperar.
E também não podes começar a aula e implorar pelo silêncio, pelo barulho, guardem o telefone. Não, você não pode começar a aula assim como um mendigo de silêncio. Comece a aula mandando, comece com autoridade, comece a tua aula já com um exercício. Entre e coloque os alunos em movimento cognitivo. Você pode começar com uma pergunta, com um problema, com uma história. Traga sempre uma situação da vida prática, da vida real dos alunos para começares a sua aula. A quarta estratégia. Professor, não promova o mau comportamento com a sua atenção. Aluno que descobre rapidamente que provocar o professor lhe dá palco. Eles fazem alguma coisa, a turma ri e o professor reage. O aluno ganha atenção. A aula deixa de ser o centro e agora o aluno indisciplinado começa a ser o centro. Então, professor, não transforme toda a provocação numa discussão pública. Procura aproximar-se deste aluno indisciplinado, o aluno que está a fazer barulho. Você dando a sua aula de forma tranquila, vais aproximando-se dele. A tua presença pode inibir este comportamento negativo. Ou então dá um sinal para ele, uma frase curta lhe dizendo: você sabe o que deve fazer, mas sem necessariamente chamares a atenção, transformares um espetáculo, lhe dar palco, que já tenho dito. Não há show sem plateia. Então, se você não der a devida atenção, ignorar determinados comportamentos, vais evitar muitos problemas e vais proteger também a sua saúde mental. Agora, o elemento aqui importante é: procura ter a conversa no privado, conversa individual com este aluno. Procura saber dele. Às vezes estes alunos indisciplinados só querem chamar a atenção. Infelizmente, na nossa realidade, temos muitas crianças órfãos de pais vivos. Precisam chamar a atenção de alguma forma. Então, no individual, no particular, converse com este aluno. E outro elemento muito importante: aprenda a promover os comportamentos positivos. Nós, como professores, precisamos aprender a promover os comportamentos positivos. Está um aluno a fazer barulho, aluno indisciplinado, mas tens aí 3, 4, 5 alunos a terem bom comportamento. Então promoveste. Ao promover os comportamentos positivos, vai fazer com que este que comporta-se de forma negativa comece também a mudar. Já que ele quer ter atenção, quer chamar a atenção, vai tendo comportamentos positivos para chamar a atenção ao professor ou do professor. A quinta estratégia. Professor, use o aluno que quer aprender. Numa turma difícil, você não pode olhar simplesmente para aqueles alunos que estão a destruir a aula. Olhe também para quem está tentando. Tem sempre aquele aluno que tem vontade, às vezes mesmo não conseguindo, mas está aí presente, presta atenção, quer participar. Então, olhe para este. Esse aluno precisa sentir que vale a pena comportar-se bem. Então, o reconhecimento, dizer ao aluno: olha, você melhorou, parabéns, continue, é importante para que este aluno sinta-se que o seu esforço está a ser visto, que vale a pena comportar-se. Agora, quando nós começamos a dar destaque àqueles alunos que comportam-se mal, os que estão a tentar ficam ofuscados e sentem que não vale a pena continuar a tentar. Então, use o aluno que quer aprender. A sexta estratégia: não tente ensinar durante 1 hora de conteúdo. Ensine por blocos curtos. Se a tua turma está extremamente agitada, você não pode imaginar que vais conseguir ensinar durante 45 minutos que os alunos te vão prestar atenção. Se estás numa turma extremamente agitada, então divida. Vai fazer 5 minutos de explicação. Vai explicar a matéria durante 5 minutos. Neste bocado que você explicou, vai fazer uma pergunta. Enquanto eles estão a lutar para responder, vão dando a resposta, vais criar o quê? Debate. Vais aplicar uma tarefa, vai fazer uma correção. Ou seja, vais dando assim parte a parte. E não se preocupar em dar os 50 minutos completo de matéria. Depois do debate, retorno à explicação. Vai voltar de novo a dar matéria, dar a explicação. Isso também te permite perceber rapidamente
quem está a prestar atenção e quem não está a prestar atenção, quem está a aprender, quem não está a aprender. Você acaba por ter feedback rapidamente. A sétima estratégia: tenha uma escada de consequências. Há momentos em que conversa não basta. O professor precisa ter autoridade, mas a autoridade não é gritar. Crie uma consequência mais alinhada com o regulamento da escola. A consequência de um comportamento deve estar alinhada com aquilo que é o estatuto, aquilo que é o regulamento da escola. O aluno precisa saber: quando faço isto, isto acontece. Se eu fizer isso, a consequência é esta. Então, o regulamento, a rotina, a regra, o contrato didático deve ser conhecido e não pode depender do humor do professor daquele dia. Se o professor está bem-humorado, é permitido. Está mal-humorado, não é permitido. Não. Regras claras, previsíveis e, acima de tudo, consistência na regra, consistência na disciplina. A oitava estratégia: professor, não entre em guerra com um aluno. Imagine que você aplica a tarefa. Tem exercício no quadro. E um aluno maravilhoso diz: eu não vou fazer este exercício. Meu colega, você não precisa entrar em guerra com este aluno. Não entre em guerra com ele. Corresponde. Tudo bem. A atividade continua disponível. Conversamos no fim. Portanto, a atividade vai avançar, a turma avança. Ele precisa sentir que ele não é o tesouro da sala, ele não é o mais importante. Ele fazendo ou não fazendo, a turma avança. Agora, você tem 35 alunos. Tem um que diz que não vai fazer, você para já, faz guerra com esse um, enquanto tens 34 que está a fazer exercício. Não, ignora este. Diz, tudo bem, a atividade continua a valer, vale o ponto que vale, e contigo vamos conversar no final. Agora, ele provoca dizendo: você não manda em mim. E você calmamente vai dizendo: não vou discutir isso agora. Vamos continuar com a aula. A intenção deste aluno é travar a aula, é sabotar a sua aula. Então ele vai tentar de toda forma arrancar-te para uma disputa direta. E você inteligentemente não vais cair nessas provocações. Porque quando o professor perde o controle emocional, o aluno conseguiu mudar o centro da aula. Você não precisa ganhar uma discussão. Você precisa manter a aula funcional. A nona estratégia: não trate a fome como indisciplina. Há crianças que chegam à escola com fome. E um aluno com fome pode apresentar irritabilidade, dificuldades de concentração, cansaço e baixa disponibilidade para aprender. Então, o professor, antes de dizer este aluno não quer nada, pergunte: há alguma necessidade por trás deste comportamento? Porque às vezes nós, professores, lutamos ou combatemos as consequências e nunca identificamos as causas. Por que este aluno não está concentrado? Por que este aluno não está atento na aula? Então, mais do que combatermos as consequências, precisamos fazer um exercício para identificar as causas deste comportamento. Isso não significa deixar de exigir responsabilidade. Significa diagnosticar antes de julgar. Se a escola possui mecanismos de alimentação, de assistência psicológica, assistência social ou articulação com a família, utilize-os. O professor não precisa resolver sozinho problemas sociais que ultrapassam as suas funções. Professor não é polícia. Professor não é assistente social. Professor não é terapeuta. Mas o professor pode identificar, pode acolher, pode encaminhar e pode ensinar. A 10ª estratégia: cria uma aliança com 2 ou 3 alunos-chave da tua turma. Em cada turma, existem alunos que têm mais influências do que os outros. Nem sempre são os melhores alunos. Às vezes são justamente aqueles que têm a liderança sobre os colegas. Converse individualmente com esses líderes. Não para comprar o comportamento deles,
mas para lhes dar responsabilidade. Você pode colocar para este aluno influente ser ajudante do dia, ser ajudante da turma. Você o chama de forma individual e diz para ele: quero contar com a sua ajuda para controlar a turma. Dê pequenas responsabilidades. Ele pode ter a responsabilidade de distribuir o material aos colegas ou recolher algum material, pode ter a responsabilidade de organizar o grupo, ajudar nas atividades ou liderar uma discussão, ele ser o responsável de um grupo. Quando o aluno deixa de ser apenas objeto da disciplina e passa a ter responsabilidade dentro da organização da sala, você começa a construir pertencimento. O aluno começa a sentir que faz parte da turma, começa a sentir que é importante. E isto vai o manter mais envolvido, mais interessado na sua aula, mais interessado na turma. A 11ª estratégia: proteja a sua saúde mental. Você não é obrigado a encarregar todos os problemas da escola para casa. Você não precisa salvar todos os alunos sozinho. Você não precisa transformar cada aluno difícil numa missão pessoal. Faça o seu melhor, mas estabeleça limite. Quando terminar a aula, termina a aula. Converse com colegas. Partilhe casos difíceis. Peça apoio à direção. Registre situações graves. Não romantize a violência. Não enfrente sozinho situações que coloquem a sua segurança em risco. Cuidar do professor não é luxo, é uma condição para que ele continue ensinando. Professor da linha da frente. Eu sei que muitas vezes você entra naquela sala de aula sem recursos que gostarias de ter. Eu sei que alunos que chegam carregando problemas que começaram muito antes de entrar na escola. Eu sei que há famílias que não colaboram. Eu sei que há dias em que você sai completamente esgotado. Mas eu sei de uma coisa: o contexto pode limitar o nosso trabalho, mas não precisa determinar completamente o nosso impacto. Não estou aqui para tentar romantizar a pobreza. Não estou aqui para dizer basta dar uma boa aula e muito menos para culpar o professor. Estou aqui para dizer: vamos parar de lamentar aquilo que já sabemos e começar a construir ferramentas para trabalharmos com aquilo que temos. Porque aquele aluno que chegou hoje com fome, raiva, dificuldades e pouca esperança pode ser exatamente aquele aluno que amanhã vai lembrar de nós. Olha, naquela escola havia um professor que acreditava em mim e talvez seja isso que nos mantém em pé. Não a ilusão de que vamos resolver tudo, mas a certeza de que cada aula ainda pode mudar alguma coisa. Se você é esse professor da linha da frente, escreva nos comentários: eu estou no terreno. Só esta frase: eu estou no terreno. Se este conteúdo faz sentido para você, não deixe de dar o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Eu vou deixar o vídeo aqui a seguir. Este vídeo a seguir, eu ensino técnicas poderosas para você saber lidar com a indisciplina na sala de aula. Assista este vídeo e qualquer dúvida que tiver, não hesite, deixe nos comentários. Saudações pedagógicas.